pessoal, beleza? Luan 3DR na área, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Hoje é um vídeo um pouquinho diferente. Eu quero falar um pouco sobre o recente upgrade do meu setup, que foi a aquisição de uma RTX 4070 Ti. Eu vou fazer dois vídeos principais falando sobre esse tema. O primeiro vai ser esse vídeo aqui, que vai ser um comparativo entre a RTX 4070 Ti e a GTX 1070, a minha antiga placa. O segundo vídeo vai ter o tema mais focado em como você pode escolher uma placa perfeita para você, uma placa perfeita para você trabalhar ou com computação gráfica ou especificamente com arquivis. É claro que você pode estranhar um pouco com o tema, uma RTX 4070 Ti com uma GTX 1070, é óbvio que uma é muito mais forte do que outra, mas aqui o intuito não é responder essa pergunta se é mais forte ou não, porque a resposta a gente já sabe. É claro que a RTX 4070 vai ser bem mais forte que a GTX 1070, mas o quão mais forte ela é em comparação à GTX 1070? É essa a pergunta que eu quero responder nesse vídeo aqui. Nesse vídeo aqui a gente vai ter a real noção do quanto que uma GTX 4070 Ti é mais forte em comparação com a minha antiga placa. Só para você entender um pouco de como que vai funcionar esse vídeo aqui, eu fiz vários testes, tanto com a GTX quanto com a RTX, lembrando que cada teste foi seguindo os mesmos parâmetros em cada placa. Um exemplo bem simples: se eu faço uma renderização no Cycles e eu utilizo, sei lá, 256 samples em uma resolução X, é a mesma resolução e a mesma quantidade de samples eu tenho que utilizar em ambas as placas para que eu obtenha o resultado mais preciso possível. Isso sempre visando o cenário onde não existe vantagem ou desvantagens externas às placas que eu estou testando aqui nesse vídeo. Para começar, a gente vai olhar o teste de renderização no Cycles. Nesse teste eu fiz o total de 5 cenas e cada cena, como eu disse, vão ser com as mesmas configurações para ambas as placas. A primeira cena é essa cena aí que está aparecendo na tela. A GTX 1070 levou um tempo de 11 minutos e 26, enquanto a RTX 4070 Ti levou um tempo de 1 minuto e 16. Só para você entender a diferença que isso dá uma diferença percentual de 160%, e a renderização da 4070 Ti foi 9 vezes mais rápida do que a GTX 1070. Então imagina só o que é ter uma renderização quase 10 vezes mais rápida do que você tinha antes. E o que eu percebi fazendo esses testes é que cenas mais complexas geralmente têm um ganho de performance muito maior em placas mais fortes, enquanto cenas mais simples você vai ter uma diferença muito menor. Na cena 2, a GTX 1070 fez em 12.42 segundos, enquanto a RTX 4070 Ti fez em apenas 1 minuto e 15. Na cena 3, a GTX 1070 fez em 13.38 segundos, enquanto a RTX 4070 Ti fez em apenas 1 minuto e 45. Na cena 2, a gente já teve uma diferença percentual de 162% e uma redução no tempo de renderização de 10 vezes. A cena 2 foi a cena que mais se beneficiou com a RTX 4070 Ti. Agora as últimas cenas, a cena 4, a GTX 1070 fez em 12.04 segundos, enquanto a RTX 4070 fez em apenas 1 minuto e 52. Cena 5, RTX 4070 Ti fez em 2.26 segundos e a GTX 1070 fez em 11.25 segundos. Aqui nessas duas cenas a diferença foi bem menor. A da cena 4 foi de 141% e 6 vezes de redução no tempo, enquanto na cena 5 foi de 130%, redução de 4 vezes. Se a gente fosse calcular mais ou menos o ganho de performance em média que a gente tem na renderização dos Cycles, eu diria que está lá por volta de 5.4 vezes. Então imagina você ter em média 5 vezes mais performance e 5 vezes na redução do tempo das suas renderizações. É claro que em algumas cenas, como a gente viu aqui, a gente teve uma redução muito maior e que chegou até a 10 vezes mais em cenas mais complexas. Agora vamos para a renderização com o Eevee. O Eevee, a gente teve só apenas 3 cenas. A primeira cena, a GTX 1070, teve um tempo de 23 minutos e 18 segundos, enquanto a RTX 4070 Ti fez em 5 minutos e 13 segundos. Uma redução de tempo aí de 4.5 vezes. Na cena 2, a RTX 4070 Ti fez em 7.53 minutos, enquanto a GTX fez em 26
26,09 segundos. Já na cena 3, a GTX fez em 1 minuto,26, enquanto a RTX 40 fez em apenas 32 segundos. A redução aí foi de 2,5 vezes. Aqui fica um pouco difícil a gente falar a média, porque a gente fez em poucas cenas. A gente teria que variar mais a questão dos testes e também a quantidade de cena para ter um resultado muito mais preciso. Mas você percebeu que varia muito aí entre 2 ou 3 vezes a performance da GTX 1070. Uma coisa muito importante de se destacar é que você viu que o ganho do Eve é muito menor do que o ganho do Cycles. E eu acredito que isso se dá por conta da CPU, que é o processador. Por o Eve ser um renderizador que é o real time, ele depende muito, ele tem muito mais influência do gargalo da CPU, enquanto o Cycles não tem muito isso. Por quê? O que acontece é que quando você vai fazer uma renderização no Cycles, assim que você aperta F12, vai ter todo um cálculo feito no processador, que vai gerar ali as instruções que vai ser mandado para a placa de vídeo. Tem todo um processamento por trás, mas esse processamento leva um tempo X, depois é entregue para a placa de vídeo, e a placa de vídeo vai fazer o mais rápido possível, vai utilizar 100% da placa. E assim o gargalo não vai ser tão grande. O carregamento desse cálculo seria mais rápido caso você tivesse uma CPU mais forte, mas não influencia tanto na questão da renderização em si. Quando a placa de vídeo pega essas instruções e faz o trabalho dela, ela trabalha livremente. Já em renderizadores real-time, esse gargalo é bem maior, porque ele faz esse mesmo processo. Ele vai lá no processador, faz todo esse cálculo e manda para a placa de vídeo fazer. Mas aqui, como é um renderizador real-time, você vai ver que o processador deveria fazer muito mais rápido para fazer com que a placa de vídeo também trabalhasse mais rápido. Eu não sei se isso influencia diretamente na renderização final, mas quando você está olhando lá na viewport, influencia sim, porque o processador tem um tempo de fazer o processo dele e mandar para a placa de vídeo gerar aquela imagem depois desse processo feito pelo processador. E quanto mais lento o processador é, mais ele vai deixar a placa de vídeo ociosa. O que isso significa? Que ela não vai ter muita coisa para fazer, ela vai fazer o que o processador demandar, mas como ele é mais lento, ele não vai demandar muita coisa e a placa de vídeo vai ficar meio que sem fazer quase nada. Não vai estar com todo o potencial máximo sendo utilizado naquele momento. Nos testes em jogo e também na Unreal Engine, essa dinâmica vai ser muito importante que você entenda. Próximo teste foi em Decode the Video. Aqui eu utilizei o DaVinci Resolve para fazer a renderização de um vídeo. Aqui não teve muita diferença na questão do tempo. A GTX fez em 5 minutos e 6 segundos, enquanto a RTX fez em 4 minutos e 46 segundos. A diferença foi de apenas 7%. Na edição de imagem eu fiz alguns testes com o Photoshop, mas foi inconclusivo. O Photoshop parece que não trabalha muito bem com a dimensão da placa de vídeo, já que em ambos os testes teve tempo de resposta muito parecido, mas só que quando ele utilizou a RTX 4070 Ti, ele não utilizou o máximo da placa, ele utilizou apenas uma porcentagem para ter exatamente o mesmo tempo da placa antiga. Então o teste foi inconclusivo na questão de edição de imagem. Também fiz alguns testes utilizando inteligência artificial. O primeiro foi utilizando o Stable Diffusion XL, que é o modelo de inteligência artificial feito para criação de imagem. Aqui a gente teve uma diferença bem grande nas duas placas, já que uma delas tem a tecnologia do Tensor Core. O que seria isso? Seria um hardware dedicado da placa de vídeo otimizada para cálculos de machine learning ou IA no geral. E isso faz com que trabalho com inteligência artificial seja mais otimizada em placas RTX. E a série 40 da Nvidia dá até suporte para o DLSS 3, que você consegue tanto gerar frames intermediários em jogos, e todas as placas RTX eu acredito que consegue fazer o upscale com inteligência artificial, e isso é otimizado pelos Tensor Cores. No Stable Diffusion eu fiz 3 prompts principal, e cada prompt eu fiz 3 testes e extraí a média desses 3 testes, assim totalizando 9 testes em cada placa de vídeo. No prompt de retrato, a GTX fez a média de 6 minutos e 39 segundos, enquanto a RTX 4070 fez a média de 51 segundos. Uma diferença de 154% percentual, e
e uma diferença de tempo de 7,8 vezes. Concluindo, a 4070 Ti faz uma imagem gerada por IA 7,8 vezes mais rápido no Stable Diffuse. No prompt dos anos 90, a GTX fez em 6,38 segundos, enquanto a RTX fez em 50 segundos. E no prompt renascentista, a GTX fez em 6,38 segundos, enquanto a RTX fez em 51 segundos, ficando entre elas uma média muito parecida, de 7,8 a 7,9 vezes, de 154 a 155 em diferença percentual. Mas só para você ter uma noção maior de tempo, enquanto na GTX eu precisei de 1 hora para fazer essas 9 imagens, na RTX eu precisei de apenas 9 minutos, um tempo muito, mas muito menor do que a gente teria na GTX 1070. Já em uma IA de geração de texto, que é as famosas LLM, eu fiz uma série de prompt e aqui eu também extraí a média de cada placa de vídeo. Esses testes foram feitos em duas linguagens. A primeira foi o Llama 3, que é da Meta, e depois a gente fez no Gemma 2, que é da Google. Lembrando que o método de métrica é tokens por segundo. Cada resposta que uma linguagem dessa te dá é dividida em tokens, e quanto mais tokens ele consegue fazer em um segundo, melhor. Aqui o gráfico maior é melhor. Nos gráficos anteriores, quanto menor o gráfico, melhor, porque era questão de tempo. Se a placa de vídeo faz mais rápido uma mesma tarefa, melhor. Aqui não, se ele faz mais tarefa em apenas um segundo, melhor. No Llama 3, a GTX 1070 fez uma média de 8,64 tokens por segundo, enquanto a RTX 40 Ti fez uma média de 51,80 tokens por segundo, uma diferença aí de 6 vezes. Já no Gemma 2, a GTX fez 5,4 tokens por segundo em média, enquanto a RTX fez 36,5 tokens por segundo em média, uma diferença de 6,75 vezes. Lembrando que esses testes aqui são sintéticos, a gente está comparando os números. Já na usabilidade, principalmente no teste de IA de texto, a diferença entre os dois é claramente perceptível, mas na questão de experiência isso não atrapalha em quase nada. A resposta é muito rápida mesmo em 8,4 tokens por segundo, por exemplo. Já nos outros campos essa diferença atrapalha muito na experiência. As duas últimas IA que eu testei foi tanto a do Lightroom como a do Photoshop. Como eu já falei em vídeos anteriores, o Lightroom é um programa de revelação RAW. Você vai lá, pega a sua câmera, seu celular, tira uma foto em RAW, que é uma foto com mais qualidade, com muito mais informação, e você precisa revelar essa foto e você tem um Lightroom. E toda foto, mesmo com ISO mais baixo, você vai ter ruído na sua imagem, porque não é perfeito a captação de luz. E quanto pior for a quantidade de luz e quanto maior for o ISO que você utiliza nessa captura, mais ruído você vai ter. E a IA do Lightroom faz essa remoção. Com a GTX 1070 levou um tempo de 32 segundos para ele fazer esse trabalho com IA. Já com a 4070 Ti levou apenas 9 segundos. Uma redução aí no tempo de 3,5 vezes. E o Photoshop, da mesma forma que a gente não conseguiu testar muito bem as questões dos filtros e edição de imagem, aqui a IA do Photoshop também não teve diferença nenhuma no tempo. Tanto na GTX quanto na RTX levou 1 minuto 08 para ele fazer esses filtros que são utilizando IA. E da mesma forma ele não utilizou todo o potencial da RTX. A RTX não ficou com 100% de uso nem perto disso. Agora, para quem trabalha com maquete interativo ou até criação de jogos, a gente vai falar sobre a Unreal Engine. Nesse teste aqui eu testei duas cenas, uma mais simples, como você está vendo, e a segunda cena foi uma cena mais complexa e um pouquinho mal otimizada, mas era mais complexa e a gente conseguiu testar um pouco mais a questão de cenas mais complexas com as duas placas. Na primeira cena, na qualidade média, a GTX fez uma média de 120 frames por segundo. Aqui nesse gráfico, o maior é melhor. Isso quer dizer que em um segundo a placa de vídeo consegue fazer mais quadros, mais frames, deixando a sua experiência muito mais fluida. Enquanto a RTX 4070 fez um médio 120 também. Isso já bate no gargalo de CPU. A CPU não consegue entregar mais instruções para a placa de vídeo trabalhar. Ela trabalha com folga, ela trabalha ociosa. No alto, a GTX fez 65 frames, enquanto a
RTX 40 Ti fez 92 no alto, no épico a GTX fez 39, enquanto a RTX fez 98 no épico. Aqui você já vê que a GTX fez no épico 39 frames, isso já no máximo do uso da GPU, da placa de vídeo. Isso é uma média de frame trabalhável, mas jogável não é interessante. Enquanto na GTX você não tem margem para aumentar para o Cinematic, já na RTX você tem essa margem, já que no épico a gente tem quase 90 frames e lá no Cinematic você teria numa média de 60. Já na cena 2, a cena 2 é mais complexa, no médio a GTX fez 44 FPS, enquanto a RTX fez 90. Aqui ainda existe o gargalo de CPU, só que esse gargalo está muito mais presente na RTX, já que é uma placa muito mais forte que a GTX. No alto a GTX fez 22, enquanto a RTX fez 62. No épico a GTX 8 frames, isso daqui já estraga toda a sua experiência em tentar fazer qualquer trabalho dentro da Unreal, enquanto a RTX ficou com 44. Não é tão bom como 60, mas você já consegue trabalhar com 44 frames. Só para você ter uma média de comparação, a média de frames da RTX é 2 a 2.8 vezes maior do que a da GTX 1070. Em Control, na qualidade média, a gente teve uma média de 72 frames na GTX, enquanto na RTX a gente teve uma média de 130 frames. Isso dá uma diferença percentual de 57% e 1.8 vezes de diferença entre as duas placas. Já no alto, 52 para a GTX e 128 para a RTX. A diferença percentual de 82%, 2 vezes e meia a diferença entre essas duas taxas de frames por segundo. Já ligando o Ray Trace, aqui eu coloquei na qualidade média e liguei o Ray Trace no baixo. Na GTX a gente teve uma média de 28 frames por segundo, enquanto na RTX a gente teve 89 frames por segundo. Isso dá uma diferença de 3 vezes, você vai ter 3 vezes mais frames utilizando a RTX 4070 Ti. Já no Ray Trace médio, 20 para a GTX e 83 para a RTX, uma diferença de 4 vezes. E aqui a gente já vê que 28 e 20 frames já é quase injogável, a experiência de jogo vai ser muito ruim. E se você aumentar o Ray Trace para o alto, você na GTX vai ter 17 frames, enquanto na RTX você vai ter uma média de 78 frames, a diferença ali de 4.5 vezes. Lembrando que todos esses testes aqui em jogos foram feitos com a resolução de Full HD 1920 por 1080. Aqui eu não utilizei DLSS e nenhum tipo de upscale. No Crysis 3 Remaster a gente também teve bastante diferença. Na qualidade média, na GTX a gente teve uma média de 140 frames, enquanto na RTX a gente teve uma média de 187 frames. Mudando para a qualidade alta, na GTX a gente teve uma média de 90 frames por segundo, enquanto na RTX 4070 Ti a gente teve uma média de 166 frames. No Ultra, na GTX 65 frames, na RTX 100 frames. Agora a gente vai ligar o Ray Trace. A qualidade da rasterização eu coloquei na qualidade alta e liguei o Ray Trace no médio. Na GTX ficou numa média de 54 frames por segundo, enquanto na RTX ficou uma média de 127 frames por segundo. Aqui a gente já teve o dobro de frames, mais do que o dobro de frames, 2.3 vezes. Ray Trace no alto, na GTX 24 frames, enquanto na RTX 96 frames. E aqui a gente teve uma diferença de 4 vezes mais frames. Quanto maior a qualidade que você coloca no seu jogo, mais você vai ver essa diferença de frame, já que você está eliminando mais o gargalo de processador, porque você está com uma qualidade maior. Mesmo que o processador não aguente tanto frame, você está dando mais dificuldade para a GPU, porque ele precisa fazer um processamento mais pesado. E aqui placas de vídeo mais fortes vão se sair melhor. E essa diferença se
intensifica ainda mais quando você liga o Ray Tracing, que é um filtro muito pesado. E como as RTX já tem hardware dedicado somente para fazer isso, ele não vai precisar fazer nos outros núcleos da placa de vídeo, você vê que ela tem uma performance muito melhor em relação à GTX, que não tem esse hardware dedicado. É uma placa de vídeo mais antiga. Por último, o Ray Tracing no Ultra. Na GTX a gente teve 12 frames por segundo, injogável, enquanto na RTX a gente teve uma média de FPS de 91. Você vai ter 7.5 vezes mais frames utilizando a RTX. E para finalizar os nossos testes, eu também fiz uns testes de temperatura e também os testes de consumo. Lembrando que a minha GTX, como eu ia vender, eu fiz a troca da pasta térmica. Então ela estava com a pasta térmica nova e com a máxima eficiência que poderia ter com essa pasta térmica nova. Em média, a GTX teve 67 graus, enquanto a RTX 56. A diferença não é muito, mas a gente já vê a eficiência da Triple Fan da RTX, e a GTX, por ter apenas 2 fãs e também ser um projeto menor, ela esquenta um pouco mais, mas a temperatura da GTX ainda é muito boa. O máximo que você poderia chegar ali na GTX seria entre 80 a 85 graus, e 67 está muito longe dessa temperatura. Agora, para consumo, eu não fiz uma medição isolada somente da placa, eu fiz do sistema inteiro. Isso juntava os monitores, o processador e tudo que tivesse que ser ligado com energia. O computador inteiro com a GTX teve uma média de 240 watts, o consumo ali de 240 watts. Isso aí no pico de uso da placa de vídeo. Nesse momento eu estava renderizando uma cena muito pesada, enquanto a GTX teve um consumo ali médio de 340 watts. A gente aumentou ali 100 watts de consumo, então consome muito mais a RTX 4070 Ti. Isso no final só quer dizer que na conta de luz você vai ter que pagar um pouquinho mais utilizando uma placa mais forte. No final eu fiz um teste de 10 horas. Se a gente fosse utilizar 10 horas aí da GTX, no final de 10 horas a gente teria um custo de 2.4 kWh, enquanto na RTX a gente teria 3.4 kWh. Se 1 kWh custasse R$1, no processamento intenso de 10 horas, na GTX você estaria gastando R$2,40, enquanto na GTX R$3,40. E a gente finaliza os nossos testes por aqui. É claro que aqui nesse vídeo a gente apresentou apenas números. A experiência final é muito mais difícil de descrever. Apenas números não refletem com fidelidade a experiência final em você utilizar os dois hardware. Mas mesmo a minha RTX 4070 Ti ser bem superior à minha GTX 1070, eu ainda não tiro o mérito da GTX 1070, porque foi uma placa que me ajudou bastante. Todas essas cenas que estão aparecendo aí na sua frente foram renderizadas com ela. Aqui eu quero deixar como mensagem final que o hardware pouco importa se você é um bom profissional. Um bom profissional vai conseguir extrair o máximo das ferramentas que tem. Já o mau profissional, com os melhores hardwares, melhores softwares, melhores equipamentos, não vai conseguir chegar nem perto do que realmente estuda e pratica aquela arte que quer dominar. Mas aí você pode pensar, então para que fazer upgrade? O upgrade só abre mais o horizonte e também facilita a questão profissional. Se você entrega algum produto ou serviço para a terceira, é importante que você entregue com tempo hábil, com boa qualidade, e você consiga fazer isso de forma mais otimizada. E sempre que você atualiza a sua máquina, você consegue fazer isso de forma mais otimizada. Só para você ter um exemplo, aqui no canal eu estou gravando esse vídeo em 4K. Já na minha GTX 1070 eu tinha muita dificuldade de fazer as minhas edições no 4K. Se eu tivesse que fazer com boa otimização, ou eu tinha que gerar proxy, que demorava um pouco e ainda consumia minha memória de HD, enquanto com essa nova placa eu consigo fazer isso de forma muito mais otimizada, sem precisar fazer proxy, sem precisar consumir ainda mais a minha memória de HD e ainda entregando num tempo muito
mais rápido. Minha produção aumenta, levando menos tempo para esses processos de otimização, criação de proxy. Eu posso utilizar esse tempo para dedicar para outra coisa, talvez com color grade, talvez algum efeito, talvez algum motion graphic, e assim uma placa nova, uma placa mais forte, influencia toda a minha cadeia de trabalho. Nas renderizações, por exemplo, eu tinha muita dificuldade quando eu já estava chegando no fim do trabalho. Como eu já tinha acumulado bastante objeto, bastante partícula, ficava muito pesado e travava muito a questão da tela ali. Com a nova placa é muito mais fácil. Agora eu também consigo fazer pré-visualização na minha viewport com muito mais facilidade do que eu tinha antes, porque antes eu tinha uma placa não tão forte como eu tenho agora. Agora eu consigo fazer uma pré-visualização melhor, a otimização no final da minha cena está muito maior e a renderização mais rápida. Agora também abre margem para eu fazer renderizações de animação com o Cycles e também com o Eevee, e isso só abre vários leques e várias possibilidades de estudo que uma nova máquina vai te proporcionar. Então, como você pode ver aqui, existe várias situações onde uma placa nova, uma placa mais forte vai te ajudar, mas na qualidade do seu render não é uma delas. No meu setup, é claro que eu ainda não consigo utilizar 100% do poder da minha placa em algumas aplicações, principalmente em aplicações de real time, já que isso é muito limitado pelo meu processador e posteriormente eu vou ter que fazer esse upgrade. Mas na questão dos Cycles, que é o meu renderizador principal, eu quase não tenho problema nenhum. Eu consigo utilizar minha placa 100%. O único gargalo é na hora de carregar as texturas, fazer as instruções para levar para a placa de vídeo. Mas uma vez carregado isso, a placa de vídeo consegue trabalhar com força total. Deixa aqui no comentário o que você achou desse vídeo e também se você tem alguma expectativa para o próximo vídeo sobre esse assunto, ou se você tem alguma dúvida que você queira tirar no próximo vídeo. Não esqueça também, se você gostou do canal, considere se inscrever, considere ser membro. Se curtiu o vídeo, deixe o seu like. Não esquece também de conferir o link da 3DR Class e também dos addons e dos packs que eu mais recomendo. Tem um pack novo que chegou que tá animal. Eu fiz todos os materiais e também toda a otimização da malha. Utilizando esse pack vai agilizar bastante. Se você trabalha com ArcViz, você vai ter blocos de altíssima qualidade, bastando apenas arrastar de um lado para o outro e já pode renderizar. Cenas como essa daqui foram feitas utilizando esse pack. Confere o link aqui na descrição que eu garanto que você não vai se arrepender. Então a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou!